Pois bem, o Barroso disse que seu legado será a total recivilização do Brasil. O Barroso, hoje, ele é presidente do Supremo, eu acho que ele fica presidente por mais um ano, né? Em 2025, ele deve, até setembro de 2025, ele vai entregar a presidência, deve ser o Fachin que deve assumir, né? Embora seja uma eleição lá no STF, ele já tem algumas regras que já se sabe quem é que vai ser o próximo presidente, coisa e tal, então deve ser o Fachin que deve assumir a presidência do STF em setembro de 2025. E aí o Barroso, olha a presunção do sujeito, né? Ele disse que o maior legado será a total recivilização do Brasil. E, ou seja, o que ele quer dizer com recivilização, né? Porque não consta que o Brasil tenha regredido à barbárie, né? O que aconteceu, eu vou explicar para vocês o que é. O STF estava sempre acostumado a viver na sua bolhazinha ali dos juristas, em contato com os funcionários públicos no Brasil e coisa e tal, e mandar as ordens e receber informações só pela mídia tradicional. E a mídia tradicional sempre tratou eles com muita educação, com muita deferência, com muitos elogios, mesmo quando discordava de uma decisão de alguém do Supremo, o padrão era sempre o padrão que, aliás, é usado em salas de tribunal, né? Sempre você elogia o juiz, você fala, não, Vossa Excelência, não sei o que lá, né? Data venia, né? Que é uma expressão muito conhecida por advogados, né? Não, olha só, eu entendi a sua opinião, mas eu tenho uma opinião diferente da sua e coisa e tal, fala tudo com muita educação. Diga-se de passagem, isso é uma estratégia, tá? O pessoal devia aprender mais com isso, tá? Porque no final das contas, você partir para palavras de baixo calão ou partir para um argumento mais áspero, você está diminuindo as suas chances de conseguir a vitória. Quando você é um advogado e você está numa corte, né, o seu objetivo é conseguir a vitória para o seu cliente, conseguir a melhor situação possível para o seu cliente no final daquela audiência. E você tratar as pessoas com educação, surpreendentemente, costuma melhorar a sua chance nisso daí, né? A questão toda é a seguinte, a gente sabe que existe toda essa polidez, isso é uma boa estratégia numa sala de debate, é uma boa alternativa, mas a gente sabe também que o povo brasileiro não é assim, meu amigo. O povo brasileiro é o povo brasileiro, né? Tem vários graus de revolta com a autoridade, vários graus de capacidade de comunicação, vários graus de entendimento estratégico de como você deve fazer a comunicação e coisa e tal. E vamos combinar, a maior parte do povo brasileiro gosta mesmo de treta, meu amigo, é de confusão, é de pancadaria, dedo no olho, é isso daí, né? Dedo no olho e gritaria, né? É isso que o povo gosta mesmo. No final das contas, a maioria do povo tá nisso daí. E sempre teve. O pessoal fica vendo assim, o que esse pessoal está assustado, de novo, não é que de repente o povo brasileiro perdeu a civilidade. Não, o povo brasileiro sempre foi assim e vai continuar sendo. Se ele acha que ele vai civilizar o povo brasileiro, caralho, olha que presunção desse sujeito, né? Que colonialismo desse sujeito de achar que a opinião dele é melhor do que a opinião das outras pessoas no mundo todo, né? É o que eu falo, o povo brasileiro tem esse jeito, quer dizer que é errado? Não, é o jeito que eles têm mesmo, é isso daí. No dia a dia, o brasileiro encara uma disputa que é muito diferente de uma disputa num tribunal, em que as pessoas podem ser educadas e coisa e tal, e tem todo um padrão ali para fazer a coisa. Enfim, a violência está muito mais perto da base do povo brasileiro, né? Num tribunal, ninguém vai sacar uma arma e te dar um tiro. Nas interações que o povo brasileiro tem no dia a dia, isso pode acontecer. Então, o nível da discussão muda, né? O nível da forma como a coisa é tratada muda. O povo brasileiro sempre foi assim e vai ser assim por muito tempo ainda. E, sinceramente, outra coisa também que o pessoal acha, não que, mas na Europa o pessoal é mais civilizado. Não é tão civilizado assim não, tá? A coisa também é nesses mesmos termos. O que mudou? Por que o STF passou a achar que o povo brasileiro se tornou incivilizado, né? Porque eles começaram a ouvir o povo brasileiro. Essa é a grande mágica das redes sociais. Até então, toda a informação fluía, como eu falei, né, dos Supremos ali, ia para as redes de televisão, que ia para o povo. E como é que voltava isso do povo? Não voltava. Voltava de vez em quando algum jornal fazia alguma reportagem, e né, ouvindo o povo, entrevistando o povo, ou fazer alguma pesquisa de opinião e coisa e tal, mas tudo filtrado pela mídia tradicional. Então, quando chegava nos ministros, a mídia tradicional sempre usou também essas palavras de deferência e coisa e tal, né, tudo civilizado, né, tudo muito de alto nível e coisa e tal. O STF, o problema deles é que eles não estão acostumados a ouvir o povo. E o povo é isso mesmo, o povo é essa gritaria toda, com ninguém concordando com nada, um xingando o outro, e é isso daí, e sempre foi, e sempre vai ser no final das contas, né?
O que o cara tá falando aqui, a presunção dele de recivilizar é isso. Isso mostra o quanto assustado que essas pessoas ficaram. Olha só aqui o que ele fala aqui, ó. Essa entrevista à CNN, ele disse que ficou na mira de um ex-presidente da República, evidentemente ele está acusando o Bolsonaro disso, e que o papel das instituições é trabalhar pela pacificação do país. Olha que coisa contraditória que ele está dizendo. Ao mesmo tempo que ele está dizendo que quer trabalhar pela pacificação do país, ele está dizendo que o culpado de tudo é o Bolsonaro. Foi o Bolsonaro que começou esse negócio todo, né? E, de novo, isso aqui é uma visão que a gente tem de como é que esse pessoal pensa. Eles realmente acham isso. Eles sinceramente acham que o Bolsonaro descivilizou o povo brasileiro. Cara, isso não tem lógica nenhuma, né? Outra coisa, tem gente dizendo que, mas teve um lado positivo disso daqui, que ele falou que ele quer a conclusão dos inquéritos de 8 de janeiro e investigações de fake news e milícias digitais. Tome cuidado, tá? Querer o final dessas investigações não quer dizer o fim total delas, né? Pode querer dizer a condenação de todo mundo, botar todo mundo na cadeia, calar esse pessoal de vez, e aí sim a gente pode encerrar esses processos. Tomem cuidado em dizer que isso aqui é uma coisa positiva, tá? Eu também acho que tinha que acabar isso. Mas tinha que acabar esses inquéritos e ponto final. Não tem ponto para fazer denúncia, não faz denúncia, acabou, encerra, porque esses inquéritos já são errados desde o início, né? Mas lembra, a visão do pessoal de lá é que eles estão sendo atacados pelo Bolsonaro. Não é. O que esse pessoal está percebendo é o seguinte, eles estão ouvindo, pela primeira vez na vida adulta do Barroso, ele está ouvindo o povo brasileiro de verdade. Não é os amiguinhos dele lá, o pessoal da alta classe, não, é o povo mesmo, né? Aí ele fala aqui, ó, o Supremo foi eleito como alvo porque o populismo autoritário tem a tendência natural de dividir a sociedade entre nós e eles. Falso. O Supremo foi eleito como alvo porque o Supremo recusou uma demanda legítima da população, que é a demanda por ter armas. A população brasileira, todas as vezes em que ela foi consultada sobre esse tema, ela disse que quer ter armas. Ela elegeu o Bolsonaro, que dizia claramente que ia facilitar o acesso a armas. E, no entanto, o STF, sem absolutamente nada na Constituição que desse apoio a isso, bloqueou os projetos que o Bolsonaro fez para facilitar o acesso a armas com base em porque o princípio de não sei o que lá, deixa eu tirar aqui uma hermenêutica constitucional aqui do meu cu, e essa hermenêutica aqui, esse princípio quer dizer isso, não sei o que lá, e proibiram os decretos de armas do Bolsonaro. Isso foi o início do processo, isso foi o problema. Antes do Bolsonaro sequer começar a governar, a Carmen Lúcia, ou foi a Rosa Weber, né, que entregou uma Constituição para o Bolsonaro para dizer que ele tem que seguir a Constituição, e aparentemente era a única Constituição que eles tinham lá no STF, porque depois disso eles nunca mais obedeceram a Constituição no STF, né? Olha que prepotência desse pessoal. O Bolsonaro, você pode não gostar dele, ninguém é obrigado a gostar do Bolsonaro, mas ele foi eleito pelo povo, ele é o representante do povo, e foi eleito, entre outras coisas, porque ele fala como o povo fala, o povo se identifica com a forma como o Bolsonaro fala. O Bolsonaro é grosseiro, fala algumas coisas inconvenientes, fala palavrão. Meu amigo, parabéns, você está vendo o povo brasileiro de verdade, né? Aqui, ó. Ele está dizendo que o populismo autoritário tem a tendência de dividir a sociedade entre nós e eles. Na verdade, toda política tem essa tendência porque é o caminho mais fácil. A esquerda faz isso muito pior, né? E não foi o STF, ele diz aqui, nós é o povo decente, trabalhador e conservador, e eles são as elites globalistas, esquerdistas e corrompidas. E, de novo, é exatamente assim que ele está se portando, né? A forma como ele usou o poder dele para bloquear a direita, ele se comportou exatamente dessa forma. E veja, você pode até discordar disso daí, dizer que não tem essas elites e coisa e tal, que não tem essa divisão. Eu sempre falo para vocês, quando eu uso o termo elite aristocrática socialista brasileira, eu não estou dizendo que existe uma organização que faz isso, um grupo organizado, não é isso. São pessoas que têm o mesmo interesse. Essas pessoas têm esse interesse. Interesse em quê? Interesse em um Estado grande, que é o contrário ao interesse do grosso do povo brasileiro. Então, o que ele está tirando fora, que convenientemente deixando fora dessa discussão, é justamente as propostas da direita que o STF barrou, sem ter motivo algum, por entender que tinha que fazer um papel civilizador,
ou de mover a história, né? No caso da descriminalização das drogas, eu não sei o que lá. Vocês me conhecem, eu sou a favor da descriminalização das drogas, de todas as drogas, né? O que cada pessoa faz com o seu corpo é problema de você, né? Se você quer. Eu não sou a favor de droga, não, acho sou o contrário. Ninguém deveria usar droga nenhuma, inclusive nem café, nem açúcar, nem cerveja. Mas a pessoa, o que ela faz com o corpo dela é direito dela decidir, né? Desde que ela não use violência no processo de obter a droga e usar a droga e quando está drogado não fazer violência contra ninguém, o problema é a violência, não é a droga. Então, ou seja, o que a pessoa faz com o corpo dela é direito dela. Mas eu entendo que o povo brasileiro não pensa como eu. O povo brasileiro pensa como o Bolsonaro, né? Tem que manter a proibição. Então, por que o STF se acha no direito de fazer isso? Como ele fala aqui, ó, que tem que andar com a história, temos que avançar a história, não sei o que lá. Nesse processo, por isso, eu de vez em quando uso a expressão, a gente tem que empurrar a história. Não é empurrar a história na direção que eu quero, mas empurrar a história na direção que a Constituição determina. Que coisa estranha, a Constituição não determina nada, a Constituição ela determina uma série de regras, ela não determina o avanço da história, né? Ou seja, o que ele está fazendo aqui é uma contradição óbvia. Ele quer botar a pauta deles, né? Eles querem seguir naquela Constituição de 88, que é uma Constituição esquerdista pra caramba, diga-se de passagem, exatamente por isso. Outra coisa aqui que ele fala que eu acho muito curioso aqui, ó. A grosseria é sempre uma derrota do espírito, né? Ele está criticando o fato de que os bolsonaristas são grosseiros. Os bolsonaristas entendam, o povo brasileiro, de forma geral, é grosseiro. Nem quando o ex-presidente dizia as coisas mais grosseiras em relação a mim, nunca me pareceu próprio responder no mesmo tom. Se eu respondesse no mesmo tom, eu teria perdido. A gente precisa recuperar a civilização e a polarização política. E, de novo, isso daqui é uma presunção dele de que esse tipo de visão dele é melhor, civilidade é melhor. Não, não é. Para quem está no desespero, para quem está sendo oprimido pelo sistema, civilização não é uma alternativa, né? E esse é o problema que esse pessoal se recusa a enxergar. A linguagem correta, que é a linguagem de um tribunal, que é a linguagem que se faz na frente de um juiz, é diferente da linguagem que se usa no pleito das ruas. É outro patamar, é diferente de como as pessoas em si argumentam. Por quê? Porque as realidades são diferentes. Não é a mesma realidade, não é o mesmo tipo de pessoa, não é a mesma forma de resolver o problema. O cara está querendo transportar o que ele está acostumado no tribunal para a realidade da política. E não é assim que a coisa funciona. Os pleitos são diferentes. Palavrões, palavras duras, são normais. De novo, qual que é o grande problema dessa história aqui? É que o STF resolveu fazer política. O STF, que está acostumado com o tribunal, está acostumado com a polidez das pessoas, se recusa a entender que o ponto de vista deles, esse ponto que eles estão acostumados, não é o mesmo do ponto de vista do geral da nação. Grosseria, dedo no olho e gritaria é o normal, isso é o normal. O diferente, o excepcional é o tribunal, é a justiça, né? Então o Barroso, nesse tom condescendente dele, que não temos que civilizar o povo brasileiro. Olha o absurdo que esse cara está fazendo, né? O quanto ele está errando nessa proposta e quanto ele está se colocando acima do povo brasileiro, acima das demandas que são legítimas do povo brasileiro, né? O curioso que o Barroso, que é o cara que reclama da linguagem das pessoas, da forma da linguagem das pessoas, foi o cara que falou perdeu o mané, não é? Lá nos Estados Unidos, vocês lembram do perdeu o mané? Pois é, foi o cara que falou lá no congresso da Uni que nós derrotamos o bolsonarismo e coisa e tal. Pois é, Barroso, que coisa estranha, né? Quando são os outros falando com você, isso seria uma grosseria, mas você falando com os outros, de repente, se torna normal, é isso? No final das contas, o que o Barroso tem que entender é que quando a pessoa fala uma crítica para ele com palavras de baixo calão, ele tem que traduzir, tem que fazer a coisa correta, né? Entender a crítica da pessoa. Por exemplo, Barroso, se alguém fala que você é um boca de veludo chupador de pica comunista, o que o cara está querendo dizer é: Vossa Senhoria, Vossa Excelência tem toda a razão em seu ponto de vista. Data vênia, deve-se considerar que a influência velada feita por agentes socialistas e indivíduos no Brasil pode estar levando Vossa Ilustríssima Excelência a cometer decisões fora do padrão esperado de um juiz da Suprema Corte.
Entendeu, Barroso, como é que funciona? O Estadão também fez um editorial aqui criticando essa fala do Barroso, porque fala que, não, para ser recivilizada é porque é uma horda de bárbaros que nem de longe trata a nação brasileira e coisa e tal. De novo, qual que é o problema? O problema é que as redes sociais permitiram que o andar de cima ouvisse o andar de baixo. Eles não ouviam, isso já existia antes. Eles só não ouviam isso, né? Agora eles estão ouvindo também, estão apavorados com isso, porque estão percebendo que toda essa presunção deles, de que eles avançam a história e coisa e tal, não é assim que o povo está vendo, não. E quem vai escrever essa história lá no final é o povo, porque o povo sempre ganha no final das contas. Pode ter um monte de volta, mas o povo sempre ganha no final das contas. Quem vai ser o vilão desse, entre aspas, processo civilizatório é o próprio Barroso, é o Alexandre de Moraes, o censor. Eles que se acham acima da população esquecem de separar a forma do argumento. A forma é mais rude, tem palavrão, tem palavras... É verdade, o povo fala num linguajar diferente do linguajar do tribunal. Ignore isso, preste atenção nos argumentos, Barroso. São os argumentos que são importantes, e os argumentos estão aí. Vocês estão se recusando a ver os argumentos porque a forma ofende a sua sensibilidade. Isso vai dar merda para vocês, isso vai cada vez mais deixar vocês deslocados na política, né? E não tem jeito, não tem jeito. Agora que o STF entrou na política, vocês são todos políticos. Se manter no poder pela pura força institucional, vocês conseguem por algum tempo. É possível que consigam impedir o impeachment de ministro por algum tempo, é possível que consigam ainda meter o dedão na balança lá para ajudar a eleição de mais gente em algum tempo, mas inevitavelmente, à medida que o tempo passa, a civilização vai chegar até vocês. Vocês vão precisar se recivilizar. E recivilizar entendendo que uma coisa é a forma da linguagem. O povão realmente fala palavrão, fala besteira, fala errado. Isso não invalida o argumento do povo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.